Já. Ô, vou falar sobre as coisas que acontecem, que estão acontecendo, e o processo, né, que vem, desde da época do começo da chamada globalização, né? Isso surgiu, isso é um processo foi um midiático, no mundo inteiro, bombando na mídia, né? E a globalização. E não tinha assim uma explicação o que era a globalização. Isso ficou por conta de cada telespectador, leitor, entendeu? Ficou por conta de cada um. Então ficou por conta do imaginário. Vou fazer uma síntese assim. Mas é o seguinte, e surgiram as perguntas, será que essa globalização é social? Aí depois fica uma crença, a esperança, pelo menos, né? A esperança que seria, essa globalização seria social. Ora, se fosse mais social, seria boa. Então, essa globalização é para a economia, é claro que se for para a economia pura, economia também, se fosse para a economia para social, ficava esse tipo de indagação. Mas a globalização, ela começou com um movimento mundial, que surgiu, ela é um movimento pequeno, um grupo pequeno, que quem estava por trás é um grupo de megas investidores que nós chamamos de verdadeiros os neoliberais. Neoliberais, o que é o neoliberais? Quando falam os neoliberais, são megas investidores, aqueles que concentram muitos bilhões de dólares, muitos bilhões. Então, assim, porque o sistema capitalista, a coisa é a seguinte, ele, na sua essência, funciona com concentração, é o sistema, concentração e centralização de renda. À primeira vista, quando eu olhei assim, concentração e centralização, por que concentração e centralização? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Aí depois que eu fui mais atento, porque a concentração e centralização tem duas formas, de uma forma distinta. Uma forma de concentração, de centralização, a centralização é o caminho que vai centralizando, é a forma de competição. É a forma muito competitiva que um vai derrubando o outro. Aí é um processo de quê? De centralização, que vai centralizando. E a outra forma, mais adiante, é concentração, que vai a concentração de renda na mão de cada vez mais poucos. Então, gera um processo que gera um grande excedente que eles não tem como assim gastar, entendeu? É muito pouco e muito dinheiro, porque o dinheiro ele tem que virar capital. O dinheiro não pode ficar parado, tem que virar para capital. Então, com isso, o mercado de capital, ele tem um suporte. O capital não pode, assim, não vai assim, invariavelmente, vai bombando dinheiro em cima do mercado, jogando para o mercado assim, à torta e à direita. Porque o mercado assim, ele é organizado, tem estruturas de mercado de capital, mercado de ações. Então eles têm um suporte. Qual é esse suporte? Exemplo, mercado de ações. A empresa só vende ações, só vai vender suas ações quando há necessidade. Nenhuma empresa vai vender ações à toa, torta à direita, para ficar com estoque de capital do nada. Então é o seguinte, aí o básico tem que acompanhar o mercado de consumidor. O mercado de produção só avança. Primeiro o mercado de capital, que vai ter mercado de capital, mercado de ações, de investimento, vai investir. Para aquele dinheiro tornar capital, investimento, no mercado de produção. Para aumentar o mercado de produção,
tem que aumentar o mercado de consumo. Mercado de consumo. Como a renda está centralizada, o mercado de consumo ele não aumenta na quantidade das pessoas. Assim, aí fica assim, eu fazer assim, um tipo uma pirâmide, né? Engraçado que pirâmide dá para explicar tudo, né? Dá para triângulo das pessoas. Aqui está uma pirâmide, aqui está a grande elite, ó. Aqui está a grande elite, aqui bem pequenininha, de zero, não sei quanto por cento, né? Aqui, mundial, capital mundial. Aqui vai as camadas até chegar aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa ralé, nós estamos aqui nessa ralé, aqui, nós somos da ralé, aqui, ó, eu sou, você é, nós somos da ralé aqui, ó. Que aqui são as pessoas que sofrem, tal, aquela coisa toda, que trabalha, que dura, que leva, que tem são castigados, né? Isso aqui. Então, a grande renda fica concentrada nessa ponta aqui, ó, essa ponta, grande renda. E eles são quantidades, são muito poucas. E eles não formam com mercado de consumo. Então, aqui é essa base, a base da classe média está aqui, ó, classe média aqui assim, que vai, que fica lançando os produtos, e produtos mais supérfluos e tal, e produtos que terminam rápido, que tem com poucas durações, para quê? Para gerar consumo, para gerar consumo e manter essa produção, entendeu? Mantendo essa produção, eles vão para uma roda de investimento. Mas mesmo assim, o excedente, o grande excedente do capital, para ele virar, assim, para ele poder o dinheiro, para virar capital, que tem que virar, do próprio país, desde no país central do capitais, como não tem suporte para fazer essa operação, eles procuram os países mais carentes, né? País que precisa de tecnologia, infraestrutura, que não tem infraestrutura e tal. Então eles emprestam dinheiro para esses países. País pobre, né? País que está carente é país pobre, é lógico. Então, eles emprestam de várias formas, para várias finalidades. Fazer ponte, fazer rodovia, tal, de várias coisas que eles emprestam. Aí vem com juro, né? Ele volta com juro, com lucro, né? Volta de novo com lucro. Aí volta, forma uma ciranda, assim, fica uma roda. Aí vai cada vez mais concentrando na mão desses poucos. Então é esse pouco que controla isso. É um grupo que controla isso. Controla essa operação, essa coisa. Então, esses são chamados neoliberais, porque são mega investidor, porque eles concentram trilhões de dólares. É um grupo pequenininho, muito reduzido, que eles concentram entre eles trilhões de dólares. Entendeu? Então, é isso aí. O que acontece? Aí esses países que ficam, que pegam empréstimo, então eles lucram com empréstimo, com juro, e exporta as suas matérias-primas. Quer dizer, ele pega as suas importas, as suas matérias-primas, começa a fazer as suas produções, aí vende para esses países, o país fica na dependência do juro, da empréstimo, da dependência também da importação, porque quanto mais o país quando está na dependência, ele começa a importar mais do que exportar, né? Então ele fica na dependência. Daí o nome chama imperialismo, quer dizer, de um império. Ele vai para vários países pobres, né? Países carentes. Esse é o processo que o país fica na dependência desses países centrais. Aí daí o nome imperialismo, vem de império, imperialismo, capital, imperialismo do capital.
Aí o neoliberal são esses grupos que controlam esse processo. Mas o neoliberalismo, ele é uma filosofia política, aliás, política econômica, da economia, entendeu? Ele neoliberalismo é uma filosofia que é da economia e política, desses dois processos. Então a ideia do neoliberalismo, e ele é contra o sindicato, contra a ascensão da classe trabalhadora, que o trabalhador ganha, quanto menos trabalhador ganhar é melhor, porque quanto menos trabalhador ganhar, o trabalhador não vai ficar impossibilitado de participar de partido político, de esquerda, é lógico, de esquerda, porque a classe trabalhadora, porque quem atende o interesse da classe trabalhadora, o partido é o partido de esquerda, E o partido de esquerda, os partidos de esquerda têm que fazer um modelo de programa, de estatuto, programa, tudo de acordo com a necessidade daquela classe, para atender a anseio daquela classe. Então, esse é o partido de esquerda. Aí, quanto menos ganhar, vai impossibilitar de participação ativamente, de contribuir com o partido, porque o partido ele necessita de contribuição para a sua operacionalidade. E também o sindicato. Primeiro atinge o sindicato, ele não vai poder participar do sindicato ativamente nem do partido. Então, isso acontece porque quando haja um subemprego, aumenta o desemprego, quanto mais desemprego para o neoliberalismo, é melhor. Isso não sou eu que estou falando, não. O autor do livro chamado O Caminho da Servidão, né, que escreveu, que ele mesmo que escreve no livro, O Caminho da Servidão. Pode procurar esse livro que está lá, ele fala. Porque o subemprego é melhor para eles, para os neoliberais, para a esquerda, para o capital financeiro. Então, subemprego é melhor para eles, Por quê? Não pode o trabalhador aumenta, cresce mais ainda, cresce mais a quantidade de pessoas em possibilidade de participar do partido, de participar de sindicato e partido. São duas ferramentas para a classe trabalhadora, importante para a classe trabalhadora. E para a outra classe trabalhadora, ela ter sua autonomia, ter a sua ascensão social, no meio social. Para ter ascensão social, ela tem que ter uma consciência de classe. Primeiro, consciência de classe e consciência política. Entendeu? Para ter sua consciência de classe, primeiro, consciência de classe, para se unir, para ter força política, para ter sua vida social. A classe tem que ter, trabalhador tem que ser sua consciência de classe. Não adianta falar classe trabalhadora quando a pessoa o indivíduo que está inserido nessa classe trabalhadora, eles não tiverem consciência de classe, é o que está faltando, é consciência de classe. Isso se dá com militarização, com muita militância, e também nós explicamos, nós da rede, que trabalha com mais as formas de militância na rede, militância de esquerda, né? É o campo da esquerda. Quando fala esquerda, é o campo da esquerda, não é um partido, é o campo da esquerda. Aí eu vou falar esses partidos. É o PT, não esqueça do PT. É o PT, é o PCdoB, é o PSOL, é o PC, e os outros partidos pequenos também, aqueles partidos que não tem representatividade, mas é um partido importante, que tem base, de militância mesmo, que tem trabalhos de base. PCB também, PCB. E o PCO, que estava pensando PCO, e tem mais partido aí também, de esquerda, partido de esquerda. Então, quando junta esse partido de esquerda, junta assim, partido não é só para juntar, não. E há uma necessidade de unidade da esquerda.
A unidade da esquerda é um trabalho que é necessário, A unidade da esquerda não é coisa de ideal, é uma coisa ideal que alguém pensa, que imagina, que acha bom, não. É uma necessidade social. Uma necessidade social que a unidade da esquerda. A unidade da esquerda para quê? Para que a unidade da esquerda? Para a classe trabalhadora se conscientizar, se politizar. Porque sem politização não adianta nada. Porque primeiro que ela vai se organizar em sindicatos e partido, a classe trabalhadora, organizando sindicatos e partido. Vai fazer o quê? Fortificar esses veículos, essas instituições, sindicato, fortificar o partido de esquerda. E uma coisa central, que é importante, é fazer maioria no Congresso, nas câmaras de deputados e no Senado, fazer maioria. Agora imagina se tivesse maioria na Câmara de Deputados, imagina, não ia haver golpe de Estado, aquele golpe que atiraram a Dilma, não ia haver aquele golpe, e não ia haver, na eleição, não havendo golpe, não tinha necessidade, não ia haver essa eleição maluca que houve aí, esse negócio, essa mentirada toda, porque é o seguinte, o neoliberalismo, ele só entra através de mentira. Tanto é que não teve debate, não acontece em lugar nenhum do mundo que eles entram com mentira, com rasteira. Eles não enfrentam debate em televisão aberta. É porque o programa não é deles. Ele não tem programa, porque, aliás, o programa é de uma elite financeira, do mercado financeiro. O programa não é da classe trabalhadora. Eles não têm nada para oferecer da classe trabalhadora. Por isso que eles não enfrentam debate aberto. É grande bobagem. Falar, Bolsonaro vem para o debate. Quem não vai para o debate? Ele nunca foi. E nem podia ir, porque o programa não é dele. O programa é de uma elite. Do interesse de uma elite financeira. É isso aí.